Oi, pessoal, bom dia. Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui com o Luiz. Oi, Luiz, tranquilo? Oi, bom dia. Bom. Tudo bem. Galera, a gente está começando mais um dos nossos eventos aqui do Reactor. Eu queria dar as boas-vindas para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Caio. Eu sou o gerente local do programa Reactor aqui em São Paulo. E eu sou responsável pela curadoria e a execução de alguns eventos que acontecem aqui em São Paulo. Devido à pandemia, a gente está organizando muitos nossos eventos online, né? Mas o objetivo do programa e a missão dele continua o mesmo, né? Que é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a aprenderem novas habilidades e a conhecerem novas tecnologias. Eu acho que o nosso evento hoje tem muito disso. Antes de eu passar a palavra para o Luiz, eu tenho apenas algumas orientações para passar para vocês. É que esse conteúdo em si está sendo gravado ao vivo, tá? E eu convido vocês a... Calma. E vocês não vão aparecer nesse evento, só quem vai aparecer vai ser eu e o Luiz. E os cachorros começaram a latir aqui na rua. Mas, se vocês tiverem qualquer pergunta, comentário, enfim, se vocês puderem comentar ao longo dessa transmissão, seria muito bom. A gente queria que esse evento em si se tornasse bastante interativo. Se você precisar, esse evento também conta com legendas automáticas. Você pode ativar isso no seu player, tá? Você só passa o mouse lá na parte inferior mesmo, você consegue ativar. E quando você for fazer algum comentário, por favor, evite comentar ou compartilhar algum dado pessoal, alguma informação sensível, tá? Como eu falei para vocês, esse conteúdo está sendo gravado ao vivo. Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre o Power Automate, né? Que é uma ferramenta, não vou dizer nova, mas ela tem um conceito muito legal que ajuda as pessoas, né, a automatizarem trabalhos, processos, enfim, coisas que poderiam ser, que são repetidas e poderiam ser automatizadas. Então, o Power Automate, ele facilita muito esse processo de automatização. Quem vai estar fazendo essa facilitação com vocês hoje é o Luiz Portácio. Ele trabalha na Microsoft já há 5 anos e hoje ele é especialista em infraestrutura e experiência do MTC no Microsoft Technology Center. E é isso, Luiz. Perfeito. Vamos lá? Vamos lá, compartilhando aqui a tela. Aí, quando já estiver aparecendo, pode falar. Beleza. Tá, você pode... Isso, beleza. Prontinho. Fechado. Bom evento. Fechado? Obrigado. Então, pessoal, primeiramente, bom dia. Obrigado aqui por estarem participando aqui do evento. Meu nome, né, como o Caio já me apresentou, eu sou o Luiz Vitor Portásio, né, eu sou especialista de experiência em infraestrutura no MTC São Paulo, e acho que fica difícil até de eu me apresentar sem apresentar o MTC, né. A Microsoft, né, ela tem a missão de empoderar cada indivíduo, cada organização, né, a alcançar mais, a poder mais. E o MTC, ele ajuda nisso, né, a empoderar a transformação digital e os resultados da sua organização através de experiências imersivas e envolvimento técnico. Então, a gente tem um centro físico em São Paulo, que obviamente está fechado desde que a gente começou a enfrentar essa situação de pandemia. E lá a gente cria, de fato, experiências imersivas e envolvimento técnico com as organizações, né? Sempre mostrando como a Cloud Microsoft ela consegue ajudar a sua organização a alcançar a transformação digital, né? Existem diversos MTCs, experiências MTCs e algumas outras ao redor do planeta, né? A gente tem aqui em São Paulo e cada MTC possui um especialista de experiência e infraestrutura. E no caso de São Paulo sou eu, né? Acho que agora estou bem apresentado e nós podemos começar a apresentação em si. Antes de eu começar a falar de Power Automate, eu preciso dizer que ele não é uma solução singular, né? Ele faz parte de uma plataforma robusta que é a Power Platform, que inclui Power BI, Power Apps, Power Virtual Agents e o Power Automate propriamente dito. Essa plataforma, ela nasce com a ideia de que a execução de qualquer negócio hoje roda em cima de dados. Nós, usuários, interagimos com os dados diariamente, seja o trabalhador imputando a timesheet, né, num sistema de timesheet online, o analista ali no guia de um processo em algum hub de informação, ou o próprio tomador de decisão que precisa consumir os dados para saber se precisa contratar mais gente, expandir uma filial, contratar algum tipo de serviço. E nesse nosso mundo,
né, esse mundo atual movido por tecnologia, qualquer usuário ele quer obter insights e interagir com os dados. E, ao mesmo tempo, qualquer usuário quer também automatizar aquelas tarefas repetitivas e chatas, e essa plataforma, ela permite a gente a criar soluções sem uma abordagem de código. Ela foi pensada para todos, desde profissionais de tecnologia até usuários de negócio, trabalhadores de linhas de frente. Então, ela é bem democrática, né? Até pensando assim, olhando, ok, Power Automate não é uma solução singular, e colocando ele onde que ele se encontra dentro de plataforma cloud Microsoft, né? Ele meio que abrange toda a parte, né? A gente pode dizer que ele é um braço do Dynamics 365, mas ele abrange toda a parte de Office 365, Azure, o Dynamics 365 propriamente dito, e até aplicações autônomas, porque através de conectores a gente consegue conectar tudo, né? Então a gente consegue usar ela como uma integradora de todos esses processos. Aí, falar rapidinho aqui de cada um. Esse aqui provavelmente muita gente já conhece, é o mais famoso, né? Cheio de guru no YouTube, dando aula, etc. É o Power BI, que é um serviço de Business Analytics que entrega insights para análise de dados. E com ele, nós podemos compartilhar esses insights por meio de visualizações de dados que compõem relatórios, dashboards, e ele permite, então, que a gente tome decisões rápidas e informadas, né? Então, a gente pode dizer aqui, falando a grosso modo, que o Power BI, ele é o braço de Analytics da Power Platform. A gente tem também o Power Apps, né? Que ele fornece um ambiente low-code de desenvolvimento rápido para a construção de aplicativos personalizados para necessidades de negócio, né? Ele empodera você, que é o maior especialista do seu próprio dia a dia, que é o maior especialista do seu próprio negócio, a criar um aplicativo com uma interface totalmente intuitiva, onde você consegue conectar aplicações, conectar usuários ao seu negócio, né? A gente pode considerar aqui o Power Apps como o braço para a criação de aplicativos da Power Platform, né? Então, você consegue criar com ele uma interface para smartphone, uma interface de portal web, uma interface para aplicativo desktop, uma interface para tablet, né? E como, obviamente, totalmente conectado com o Power BI, Power Virtual Agents e Power Automate. Seguindo, a gente tem o Power Virtual Agents, né? Que ele habilita o usuário a criar chatbots usando uma interface gráfica guiada, no code, excluindo aquela expertise de um cientista de dados ou então um desenvolvedor profissional. E, por fim, a gente tem o Power Automate, que é o tema dessa nossa apresentação de hoje, né? Ele permite, né? O Power Automate ele permite a gente criar fluxos de trabalho entre aplicações de serviço, e ele nos ajuda a automatizar tarefas repetitivas, né, como comunicação, coleta de dados, aprovações. Ele nos ajuda a poupar o nosso precioso tempo, né, que a gente gasta escrevendo aquele mesmo e-mail de atualização semanal, ou requisitando aquelas aprovações que a gente sempre tem que requisitar, ou então copiando os campos de uma planilha de Excel em uma aplicação antiga, sabe, uma aplicação em Java, para desktop antiga, que você tem que, às vezes, copiar de um template do Excel para copiar nessa ferramenta, ao mesmo tempo ter que gerar um anexo para colocar no e-mail. Então, o Power Automate ele ajuda a gente a gastar menos tempo com essas tarefas, né, e habilita a gente a ter mais tempo com um trabalho criativo e atender, por exemplo, ter mais foco nos nossos clientes, né? Então, ele nasce com essa ideia. Para quem já conhece um pouco mais de Power Platform e já tinha algum contato, provavelmente você deve conhecer o Power Automate como Microsoft Flow, né? Ele teve o nome mudado, eu creio eu, que pelo fato de que com o Power Automate você consegue criar fluxos de trabalho, você consegue criar workflows, mas ele é um pouco mais do que isso, você consegue criar algumas outras coisas, né? E toda essa plataforma, né, ela está conectada, ela compõe, né, ela é composta através de Data Connectors, ela tem o AI Builder e o Microsoft Dataverse. O Microsoft Dataverse, para quem também já tinha algum contato com o Power Platform, é o antigo Common Data Services, tá? Então, ele se transformou no Microsoft Dataverse. Ok. E aí, continuando, né, por que a gente tá aqui falando de Power Automate? Por que a gente está dando esse foco para essa aplicação, né? Isso se dá porque, por exemplo,
60%, né, de acordo com a consultoria McKinsey, né, não sou eu que estou falando, 60% de todos os cargos existentes possuem ao menos 30% de atividades que podem ser tecnicamente automatizadas, né? Então, pelo menos 30% do que a gente está fazendo de trabalho repetitivo, a gente às vezes não precisava estar fazendo, a gente podia às vezes estar com mais foco para criar uma apresentação mais bonita, ou então ter mais tempo de atendimento com o cliente. 50%, isso aqui é bem interessante, quase metade das atividades de trabalho em todo o mundo, né, cerca de 50%, tem o potencial de ser automatizado usando a tecnologia atual. Então, com o que a gente tem hoje, a gente já consegue automatizar 50% de todas as atividades de trabalho que existem no planeta, né? Isso é bem interessante, né? E dessas atividades, né, 64% é relacionado à coleta e processamento de dados. Aí aqui agora, o Gartner, né, a consultoria Gartner, ela nos diz que o mercado de automação ele é crescente, né? Para ter uma noção, o mercado de software de automação ele cresceu 62,9% em 2019 para 1,4 bilhões. E em 2019 ainda, o setor de software de automação ele teve um maior crescimento no mercado de software empresarial, né? Então, a questão de automação de processos e Power Automate no geral é algo que está em foco, né? Então, por isso, acho que essa sessão aqui ela é bem pertinente. Eu não vou ficar me aprofundando muito mais em slides, né? Acho que a melhor coisa é eu mostrar para vocês na prática. Então, eu criei aqui um cenário, o nosso personagem é o Jeff, e a gente vai trabalhar com um processo que ele tem diariamente, né? Ele recebe diariamente algumas invoices, né? Algumas notas fiscais, enfim, que elas precisam ser aprovadas, encaminhadas para os contatos responsáveis e registradas numa aplicação antiga, né? Então acaba sendo um processo triplo. Ele recebe o e-mail, ele tem que pegar esse e-mail, olhar a invoice, ver se ele vai aprovar ela ou não, e depois registrar essa invoice numa aplicação legada, né, numa aplicaçãozinha Java antiga que ele tem desktop, né, um CRUD, e depois tem que encaminhar isso por e-mail para os contatos responsáveis, tá? Então, deixa eu minimizar aqui. Vocês provavelmente estão vendo aqui minha tela do desktop. Essa aqui seria a ferramenta legada que ele tem que preencher, né? E eu vou abrir aqui também a página inicial do Power Automate, tá? Então, como eu falei anteriormente, né, o Power Automate ele é mais do que simplesmente a criação de flows. Tanto que se a gente for olhar aqui, os flows são só uma opção aqui no menu, né? E para a gente começar efetivamente a criar um flow, a gente precisa de um gatilho e ações, né? Eu vou, por exemplo, criar aqui um flow de exemplo, um flow de automação, ou melhor, eu vou pegar aqui alguns templates, né? Eu acho que isso aqui é bem interessante de mostrar, é que muitas vezes, apesar da abordagem ser uma abordagem de drag and drop, né? A gente vai arrastando os componentes que a gente quer montar. Quando a gente está dentro do Power Automate, a gente tem até alguns templates prontos, quer dizer, nem esse trabalho de grab and drop você tem que fazer. Então, por exemplo, aqui nesses templates, eu posso mostrar, por exemplo, um template bem legal, né? Que é fazer uma análise de sentimentos através dos tweets das pessoas, né? Então eu consigo criar um fluxo de trabalho automatizado que ele vai ficar olhando o que as pessoas estão postando no Twitter, eu imputo inteligência artificial e automaticamente eu coloco esses dados no dataset do Power BI para que algum tomador de decisão, o pessoal de marketing, ele consiga ver, por exemplo, o que as pessoas estão falando deles, né, da marca deles no Twitter, ou eu poderia colocar algum outro conector conectado a algum blog, etc., e analisar redes sociais dessa forma, tá? Mas, eu acho que, bom, eu vou focar aqui, a gente tem 1 hora, né? Eu vou focar mais nesse cenário das invoices que eu dei, né, do Jeff. E para começar, a gente tem que entender o processo num todo, né? Então, ok, ele tem que acessar aqui o e-mail dele e enviar o e-mail com a invoice para os contatos corretos. E ele tem que abrir aqui a ferramenta legada
que eu mostrei anteriormente, e ele tem que abrir a invoice mesmo, né? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui uma invoice aqui de exemplo, deixa eu jogar aqui para o lado, abrir a ferramenta legada. E, ok, né? Quando ele vem aqui em invoices, aí ele vem aqui e coloca para criar uma nova, né? Ele vai ter que imputar a data, que está informada aqui, ó, janeiro 31 de 2019. Ele vai ter que colocar quem que é a conta, né? Que no caso aqui é essa Fabricam. Ele vai ter que colocar o contato, que também está informado aqui, e ele vai ter que colocar o amount, né, que está informado aqui. Então você percebe que ele tem um dia a dia de selecionar, copiar, colar, selecionar, copiar, colar, abrir aqui o Windows, a parte do explorador de arquivos, abrir, abrir aqui desse outro lado o e-mail, né, arrastar aqui, criar um novo e-mail, arrastar o anexo e tudo mais, né? Então, todo esse processo, ele está muito suscetível a falhas humanas, erros e etc, né? Então, vamos começar aqui criando um workflow, né, um fluxo de trabalho automatizado para automatizar esse processo inteiro. Bom, deixa eu selecionar aqui inteiro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, antes da gente começar o processo, é a gente construir uma inteligência artificial para que a máquina sozinha pegue essa nota fiscal, independente se é um PDF, se é uma imagem, se é um arquivo do Word, se é qualquer outra extensão, olhe para essa imagem, entenda as informações que ela tem e passe automaticamente para aquela ferramenta legada, passe automaticamente para um e-mail automático que a gente vai enviar, tá? Então a gente vai clicar aqui em Build. Luiz, rapidinho. Oi, sim. Você consegue aumentar um pouquinho o tamanho da fonte? Deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Show. Tá show? Beleza, obrigado. Essa imagem obrigado aí pelo aviso, essa tela ela tem uma resolução bem grande, aí acho que fica ruim mesmo, né? Então, ok, eu abri aqui o AI Builder. Quem já teve contato com Power Apps sabe que o AI Builder ele também está presente para você criar uma aplicação interativa e com inteligência artificial nele. E aqui, logo de cara, a gente vê que tem alguns modelos para a gente usar, né? Eu vou comentar rapidinho alguns, né? Então, por exemplo, a gente tem esse Entity Extraction, que ele vai pegar algum documento, ele vai detectar quem são as entidades, quem são os personagens dele, e vai highlightar isso para a gente. Às vezes é bem interessante, pessoal que trabalha com direito, que trabalha com processo, quer pegar algumas informações rápidas, isso aqui ajuda. A gente tem o Object Detection, que aí trabalha com imagens, então eu posso colocar um set de imagens aqui e ele vai identificar o que é, né? Então isso às vezes faz sentido, por exemplo, quando você tem uma plataforma de varejo, por exemplo, né? E aí, por exemplo, usuários vão colocar itens para vender nessa plataforma e através das fotos desse item a gente já consegue, por exemplo, alocar ele na classificação correta. Então, é um usuário vendendo um veículo, aí ele aloca na parte de veículo, é um usuário vendendo um produto, etc. e tal. Esse Object Detection, ele ajuda a gente a fazer essa alocação automática. Aqui tem algumas outras coisas bem legais também, né? Então, a gente pode fazer análise de sentimento. Isso aqui é muito comum, né? Um processo, acho que diário para muita gente. É você fazer, por exemplo, uma pesquisa de satisfação. Então, termina um evento, vou fazer uma pesquisa de satisfação, o usuário ele vai colocar aqui algum comentário, eu quero saber se esse comentário que ele colocou foi positivo, foi negativo, né, de acordo com o tom, né, eu vou analisar os pronomes, as sentenças que ele escreveu e vou colocar inteligência artificial no contexto, né. É interessante isso daqui porque é um contexto mesmo, né, então, por exemplo, existe gente que fala de forma passiva-agressiva, por exemplo, né, e às vezes eu acho que uma análise, vamos dizer assim, entre aspas, burra, ela não ia conseguir entender, né? Então a inteligência artificial entra aqui com a gente para nos ajudar nesse caso. Aqui no caso das notas fiscais, a gente vai usar esse Form Processing, né? Eu vou criar aqui um nome, então React Power Automate. Eu vou criar. Aqui ele vai começar a criação do meu set, onde eu vou treinar o meu modelo.
Aqui ele vai falar quais que são os campos do form que a ferramenta vai capturar, né? Então, vou splitar a tela aqui. Se a gente for olhar, a gente precisa preencher alguns campos nessa ferramenta legada, né? Então é interessante eu colocar aqui alguns fields, né? Então eu vou colocar o field data, date. Vou adicionar o field account. Tem aqui o field contato. E o field amount. Bacana? Então, ok, já selecionei os fields que eu vou querer capturar nas minhas invoices e vou clicar em Next. Agora a gente vai vir para a parte onde a gente tem que criar uma coleção de documentos. Então, por exemplo, aqui a gente está trabalhando com invoices, com notas fiscais, mas a gente poderia estar trabalhando, por exemplo, com contratos, né? A área jurídica, né? Às vezes eu estou numa área jurídica, eu quero simplesmente capturar, de repente, a data de todos os contratos para fazer aqui uma automatização e saber quando é que esses contratos vão expirar e ativar, por exemplo, um fluxo de trabalho para atualização, né, renovação desses contratos, né, e alguns outros cenários que você pode ter. Bom, aqui é o caso de notas fiscais, então eu vou ter que fazer aqui um upload de algumas notas fiscais. Vou clicar aqui em adicionar documentos, e olha que interessante, eu posso adicionar diretamente no SharePoint, no Azure Blob Storage, né? Eu não preciso efetivamente ter esses dados na minha máquina, né? Esse exemplo aqui, eu tenho aqui algumas invoices de exemplo, eu vou pegar da máquina mesmo, né? Então aqui eu tenho algumas 5 invoices da Contoso, né? Que é a empresa fictícia que a gente usa para fazer demonstrações. E vou selecionar, tá? Ele vai fazer o upload desses 5 documentos. E após eu fazer esse upload, eu vou indicar aqui rapidinho como a gente vai fazer a captura desses tags, né? Então, ok, foi tudo uploadado com sucesso. E agora a gente vem para a parte de analisar. Tá? Toda vez que a gente vai clicar em analisar, etc e tal, se você tem um set bastante de documentos, ele realmente pode levar alguns minutos, tá? Mas aqui, como a gente está tratando de 5 documentos só, né? Até porque uma nota fiscal ela é um negócio muito padrão, não vai levar muito tempo. E enquanto carrega aqui, eu já vou abrir aqui rapidinho uma outra tela. Opa, sai daqui, opção de controle. Ixi, deixa eu descer aqui, senão ele vai ficar me atrapalhando. Então, a gente pode vir aqui e já começar a criar o nosso fluxo de trabalho enquanto carrega ali. Então, a gente pode vir aqui em meus flows. Tá, aqui já carregou. Mas antes de carregar ali, eu vou criar aqui um flow do zero para vocês verem como é que a gente começa um fluxo de trabalho. Eu vou clicar aqui em Automate Cloud Flow, né? E aqui ele já vai dar alguns gatilhos de exemplo. Mas nesse caso aqui eu vou pular. E eu vou criar aqui um gatilho do zero, tá? Então, todo fluxo de trabalho automatizado, ele vai começar mais ou menos numa tela como essa. E para ele começar, a gente precisa ter um gatilho. Depois desse gatilho, a gente vai ter as diversas ações que vão ser desencadeadas a partir dele. Então, por exemplo, nesse caso, né, no exemplo do Jeff, eu falei que ele vai receber as notas fiscais por e-mail, né? Então aqui, a gente vai poder, por exemplo, criar um gatilho, né? Quando um e-mail... Deixa eu desligar aqui o celular. Quando um e-mail for recebido, né? Então, ó, vou colocar aqui Office 365 Outlook. Então, ó, quando um new e-mail... A gente pode, por exemplo, colocar aqui um filtro, né? Porque, efetivamente, né, quando a gente está falando de conectores, tanto actions quanto gatilhos, a gente tem diversos milhares de conectores, além de custom connectors, então, muitas vezes, aplicar aqui uma pesquisa é interessante, tá? Então, quando um e-mail chega, né, e esse e-mail, ele vai ser efetivamente para o Jeff, que é o nosso personagem, né? Aqui, ó, Jeff Hay.
ele vai ter anexos, né, que vai ser a invoice propriamente dita. E, além disso, a gente pode colocar aqui um filtro, né? É interessante a gente colocar um filtro aqui para ele não ativar esse workflow, né? Ou então ver se ele vai ativar esse workflow toda vez que eu receber um e-mail, né? Então, poxa, o Jeff provavelmente ele deve receber diversos e-mails por dia, né? Então faz sentido, por exemplo, eu colocar aqui um filtro invoice para apenas os e-mails relacionados a invoices, a notas fiscais, entrarem como gatilho desse nosso workflow automatizado, beleza? Então aqui eu estou com o gatilho pronto, né? E eu posso voltar aqui, então, para a gente fazer o treinamento do nosso documento, né? Então, eu estou fazendo aqui duas coisas diferentes, tá? Desculpa se a mudança ela foi muito brusca, tá? Foi só para a gente não perder tempo enquanto carregava. Mas, então, só para recapitular, aqui eu estou criando um workflow automatizado. E aqui eu vou criar um modelo de inteligência artificial para eu imputar naquele workflow automatizado e ele poder fazer a tarefa repetitiva para mim, tá? Então, aqui, ele já selecionou aqui do lado os fields, então eu tenho data, account, contato e amount, e eu vou ter que indicar onde é que esses fields estão aqui na nota fiscal, para ele poder replicar isso em todas as outras, tá? Então, eu vou dizer a data, né? Vou selecionar aqui a data, cadê a data? Aqui, a data de vencimento, né? Vou falar que isso aqui é a data. A conta, aqui é quem vai receber essa cobrança, né? Que vai ser a Litware. O contato, que está aqui embaixo, ó. E o valor, que é esse valor aqui. Vou selecionar ele como valor. Beleza. Então, eu já selecionei todos os fields para essa nota fiscal. E agora eu vou partir para as próximas. É bem capaz de que a inteligência artificial, ela fez exatamente isso. No caso dos nossos outros modelos, ele já selecionou automaticamente. Então, ele já percebeu que aqui a nossa conta é o Proseware, ele já viu que o contato é o Robbins, né? E ele já viu também que a quantidade e a data são esses fields selecionados aqui. Então, você pode perceber que nos próximos, aqui como eu aumentei bastante, acho que não está dando para ver muito bem, né, nos próximos, tá aqui bem nesse cantinho, tá, gente? É que eu estou com a tela grande, não deve estar dando para ver muito bem. Deixa eu colocar aqui para o lado. Nos próximos, ele também já selecionou automaticamente. Então, no caso aqui da Tailspin, ele já selecionou também. E no caso aqui do Wingtip Toys, ele já selecionou também. Então, beleza. Já deu para perceber que esse nosso modelo aqui, ele foi bem detectado, né? Então, a gente pode seguir aqui com Next. E colocar o nosso modelo para treinar. Aí, novamente, como eu falei, aqui não vai demorar muito, não vai chegar a levar aqui alguns minutos, porque a gente está tratando só de 5 documentos. E quando a gente vem aqui em Models, a gente está vendo aqui que a gente tem esse documento, a gente pode fazer um quick test, que eu acho que nem precisa fazer, a gente já viu que ele funciona bem. E a gente vai publicar ele, né? E olha só que legal, ele já indica aqui para a gente na direita como ele pode ser usado. Então, olha só, esse modelo de inteligência artificial que a gente criou, ele pode ser usado tanto num fluxo de trabalho automatizado que eu estou criando aqui com vocês, como, por exemplo, num Power Apps, né? Então, eu posso colocar um aplicativo, por exemplo, que a pessoa pega o celular, tira uma foto, e a partir dessa foto, ela use esse treinamento, né? Esse modelo de inteligência artificial para, por exemplo, detectar os campos que a gente quer, né? Então, eu vou clicar aqui em publicar. Ele novamente vai aparecer para a gente aquela tela que isso pode levar alguns minutos. E, enquanto isso, vamos voltar aqui para o nosso workflow. Então, beleza, a gente já selecionou aqui o gatilho. E agora a gente vai ter que criar algumas ações, tá? Só que olha só, a primeira ação que a gente vai ter que criar aqui vai ter que ser uma ação relacionada
a cada anexo que a gente vai receber, cada anexo que vai ser a nota fiscal. Só que um e-mail, ele pode receber diversos anexos. Então a gente vai ter que ter uma ação para cada anexo. Então nesse caso, a gente vai ter que selecionar aqui um controle, né? Uma ação de controle. E aqui dentro das opções de ação de controle, a gente tem uma ação que é aplicar para cada. A gente vai selecionar que a gente vai aplicar para cada. E ele vai pedir para a gente aplicar, basicamente ele está falando assim, você vai querer aplicar para cada o quê? Bom, aqui que entra os conteúdos dinâmicos, né? Então aqui eu vou querer aplicar para cada objeto. E qual que é o meu objeto? É o meu anexo do e-mail, que é a minha nota fiscal. Então aqui, ó, ele já selecionou, ó, vou mexer aqui para baixo que eu estou mostrando aqui a tela bem grande. Ele vai aqui dar diversas ações, né, diversos conteúdos dinâmicos. E eu vou selecionar aqui os anexos. Então, ó, aqui a gente tem anexos. Vou selecionar. Selecionei, né? Então aqui eu estou falando para ele, beleza, ó, um e-mail vai chegar e eu vou aplicar para cada anexo. Para cada anexo, eu vou seguir aqui uma ação. Que ação vai ser essa? Bom, vamos pegar esse anexo e já vamos aplicar o nosso modelo nele. Vamos ver se a gente já publicou o modelo. Beleza, ele foi publicado, né? Vou falar que eu quero usar esse modelo. Que aqui no caso ele vai querer criar um flow para a gente, não precisa, a gente já está com o flow ali criado. Mas beleza, acho que ele já entendeu que a gente quer usar esse modelo. E aí eu vou clicar aqui no AI Builder e vou selecionar a opção Predict. Tá? E aí aqui, né, no caso, a gente tem diversas predicts, né? Eu vou selecionar a predict que eu criei. Invoices, foi Invoices que eu criei? Acho que foi, né? Bom, acho que foi Invoices, sim. Beleza. Então, ele vai fazer esse predict em cima de um documento, algum tipo de documento. Na verdade, acho que não foi Invoices que eu criei. Foi... Acho que foi outro nome. Deixa eu só olhar aqui. Olha, eu não lembro de você ter colocado o nome. Eu acho que ficou como mesmo? sem nome. Ficou como Se sem tiver nome? algum untitled... Olha aqui, ó, React Power Automate. Eu já sei. É porque eu fui fazendo com a tela splitada, né? Então eu fui fazendo um aqui, só que eu já estava com isso aqui aberto. Então ele não vai capturar. Deixa eu dar um delete aqui. Gente, vida real é assim. A gente vai descobrindo as coisas Atualiza. juntos. Vou dar um save, vou dar um F5, que aí ele vai carregar a invoice para mim. Se eu usar alguma dessas outras também funcionaria, tá? Porque, obviamente, eu testei antes de estar fazendo a apresentação, né? Mas... Olha só que coisa. Eu atualizei e ele não salvou. Mas tudo bem, a gente... Deixa eu ver aqui. Não, salvou sim, tá aqui, ó. Né? O gatilho que a gente criou quando um e-mail chegar e o apply to ish. Então, ok. Para cada attachment, eu vou selecionar aqui a opção do AI Builder e vou dar um predict. Ok. Então, qual modelo eu vou querer usar? Então, o modelo, olha ele aqui, agora ele apareceu. O React Power Automate, tá? Que foi o modelo que eu acabei de criar com vocês. Tá? E ele vai falar, ok, qual é o tipo de documento que a gente vai realizar esse predict? Bom, no fundo a gente não sabe, né? Para pensar, esse documento ele pode ter sido enviado por e-mail, pode ser um arquivo do Word, pode ser um invoice em arquivo Word, pode ser um PDF, pode ser, sei lá, de repente uma imagem, pode ser algum outro tipo de arquivo para nota fiscal que eu desconheça, né? Então, como a gente não sabe qual vai ser o tipo de documento, a gente vai ter que novamente atribuir um conteúdo dinâmico. Olha só que legal. Esse nosso gatilho, ele já detectou diversos conteúdos dinâmicos aqui que a gente pode usar. Então, por exemplo, para o tipo de documento, eu acho que faz sentido
a gente usar o Attachments Content Type. Quer dizer, para cada anexo que eu capturei aqui, eu vou ver qual é o tipo de anexo que ele é e vou colocar que a gente vai analisar esse tipo de anexo. E o documento, aqui é mais fácil ainda, é o conteúdo do anexo propriamente dito, né? Então pronto, a gente já está aqui realizando o predict. Ok, lembrando do fluxo de trabalho, né, diário lá do Jeff, qual que seria o próximo passo? Bom, ele recebeu a invoice, a máquina aqui, né, o Power Automate, já aplicou inteligência artificial e já fez uma análise dessa invoice para mim, aí agora eu vou ter que saber se eu vou ter que aprovar ou não, né? Existem diversas formas da gente criar uma aprovação, né? O próprio Power Automate, ele tem aqui no lado, como vocês podem ver, em Action Items, uma área selecionada, uma área dedicada a aprovações, né? Então, eu posso criar uma aprovação e, através do meu smartphone, então acessando aqui o portal web do Power Automate, eu clico aqui e seleciono se eu vou aprovar ou não. Mas eu vou querer fazer uma coisa um pouco mais legal, eu vou querer usar o Teams, tá? Até para a gente começar a usar conectores diferentes. E eu vou criar uma aprovação no Teams. Então, eu vou vir aqui nas Actions, né? E vou selecionar Teams. Beleza. Selecionando aqui Teams, ele já vai me dar todas as actions relacionadas a Teams. Tem diversas, né? E eu vou querer uma relacionada a aprovações. Então, vou colocar Post a Choice. Acho que mais uma coisa que é importante salientar para vocês é que o Power Automate, ele tem diversos idiomas, tá? Então, se você estivesse usando ele em português, talvez você tivesse que escrever postar uma escolha, né? Ou então na parte de e-mail, quando um e-mail novo na caixa de entrada e não when a new email arrives, né? Eu vou aqui post a choice of options as the Flowbot to a user. Vou selecionar esse daqui. Então, basicamente, o que eu estou falando aqui? Eu vou querer que um flow, um bot, entre em contato comigo no Teams, né? Vai chegar aqui uma notificação no meu celular, ou uma notificação aqui no meu desktop de que tem alguém falando comigo. E, na verdade, é um bot perguntando para mim se eu vou querer aprovar ou rejeitar essa nota fiscal. Então, eu vou selecionar aqui alguma opção. A opção vai ser aprovar. A opção vai ser rejeitar, né? E aí ele vai me dar uma opção. Ok, você vai mandar essa aprovação para quem? Bom, no caso, eu vou mandar aqui para o Jeff, né? Mas porque isso aqui é uma demo, mas muitas vezes faria até mais sentido, pô, chegou uma nota fiscal, você encaminha ela, sei lá, para um especialista da área, etc e tal, para ver se ele vai aprovar ou não. Então, vou selecionar aqui o Jeff. Aqui eu posso colocar uma mensagem, né? Então, vou colocar, hey, olha só, invoice nova. E um título, né? Vou colocar o título de aprovar invoice. Beleza. Então aqui, nesse ponto, a gente já selecionou que, a partir do momento que eu receber um e-mail, se esse e-mail for relacionado a uma invoice, se esse e-mail ele tiver anexos, obviamente, eu vou realizar uma predição desses anexos e vou criar uma aprovação aqui no Teams, tá? Mas a gente não precisa parar por aí, né? Agora, a gente percebe que a gente tem duas opções. Então, a partir daqui, a gente pode ter dois caminhos diferentes, né? O caminho de se eu aprovei ou o caminho do eu rejeitei. Então, a gente vai ter que criar aqui mais uma action, que vai ser a action control. Tá? E aqui, basicamente, a gente poderia criar se a gente tivesse mais opções, um controle switch, né? Então, basicamente, se a gente tivesse várias opções, a gente ia ter um switch aprovar, um switch reprovar, um switch analisar, um switch repassar. Mas como aqui a gente só tem duas opções, a gente pode usar uma opção de control que é até mais intuitiva, né? Então, basicamente, eu vou ter uma condição. Essa condição aqui, ela vai ter um valor. E esse valor vai ser a opção selecionada.
E ela vai ser igual ao quê? Bom, eu selecionei aqui aprovar, né? Então, eu vou colocar aqui que se a condição for equivalente a aprovar, eu vou selecionar esse fluxozinho aqui verde. E se for referente a... Se não for aprovar, né, no caso, nem precisa ser aprovar, mas essa opção nem existe, porque temos apenas duas opções, ele vai seguir o fluxo vermelho. Ok, então, aprovei a nota fiscal. Qual que é a próxima etapa do workflow do Jeff, né? Bom, agora ele vai ter que pegar essa nota fiscal e encaminhar ela para o contato responsável. Então, ok. No caso aqui da mensagem, inclusive, vocês me desculpem, agora que eu parei de pensar, não faz muito sentido ele receber uma mensagem falando, ei, invoice nova, e ele não saber que invoice é. A gente tem que atribuir aqui algum conteúdo dinâmico. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, invoice para, dois pontos. Aqui em conteúdo dinâmico, que é o conteúdo que eu analisei aqui em cima, essa invoice é para essa account. É importante a gente colocar, quando a gente vai selecionar aqui as opções, a opção que tem o value, porque account, a data, etc., são objetos que possuem diversos atributos. E aqui a gente está simplesmente querendo trabalhar com o valor dela. Ok, eu não quero trabalhar com atributo, eu não quero trabalhar com o objeto data, né, por exemplo. Eu quero trabalhar com o objeto 2 de janeiro de 2019, por exemplo, né. Invoice para, no valor de, dois pontos, vou selecionar aqui amount. Amount value. Pronto, agora sim isso aqui faz mais sentido, tá? Desculpa não ter colocado isso antes, eu sou emocionado. Então, tá aqui selecionado. Agora vai fazer mais sentido essa mensagem que a gente vai mandar por Teams. Mas voltando aqui, se ele selecionou a opção aprovar, eu vou querer mandar um e-mail para o contato responsável. Então, eu vou selecionar aqui e-mail. Vamos enviar um e-mail. Bom, eu vou enviar esse e-mail para quem? Acho que faz sentido eu mandar esse e-mail para o contato, de repente, né? Então, novamente, vamos selecionar aqui um conteúdo dinâmico. E vamos colocar aqui o contato, né? O título vai ser... Ei, chegou boletinho novo. Olha que legal. Né? E aí faz sentido também a gente colocar aqui o anexo, né? Não faz sentido a gente mandar uma mensagem falando que o boleto chegou e não mandar o anexo. Então, quem que é o anexo? O anexo, ele é o mesmo conteúdo dinâmico que eu recebi via e-mail para alguma outra pessoa do meu time, né? Então, o nome do anexo vai ser o nome do anexo e o conteúdo do anexo, adivinha só? Opa, deixa eu descer aqui. Vai ser conteúdo do anexo. Nem um pouco intuitiva essa ferramenta, né? Então, vou fechar aqui essa opção, né? Vou fechar aqui também para... Opa, esse aqui tem que ficar aberto. Para também a gente não ficar com a nossa tela muito cheia. E qual que vai ser a próxima ação? Bom, a próxima ação seria, então, a gente repassar todas essas informações aqui para a ferramenta legada. Mas acho que de antemão a gente já pode treinar para ver se está funcionando certinho, né? Então, já selecionei tudo que eu tenho que selecionar aqui. Vou clicar em salvar. Opa! Eu não posso mandar um e-mail sem colocar alguma coisa, né? Então, vou colocar boleto em anexo. E vou salvar. Né? É muito legal isso daqui, porque, olha só, ele é a prova de erros bestas, né? Quer dizer, eu já estava enviando e-mail sem colocar nenhuma coisa no corpo dele, né? Ele me veio e avisou, opa, peraí, tem alguma coisa errada, né? Então ele apresenta aqui nesse menu lateral, no Flow Checker, erros e avisos, tá? Às vezes você pode ter avisos não relacionados a erros. Então, por exemplo, talvez se eu estivesse enviando e-mail sem o anexo, ele pudesse estar colocando o e-mail aqui, olha, não faz sentido você estar enviando um e-mail
solicitando, mandando um boleto e não colocar o boleto em anexo, né? Então, beleza. Vamos testar ele? Existem duas formas da gente testar o Flow. A gente pode simplesmente vir aqui e clicar em teste, ou a gente vem aqui nessa página e executa o gatilho e fica observando aqui no histórico se esse flow está sendo executado. Bom, eu vou fazer do outro modo porque é um modo mais intuitivo, tá? Então, eu vou testar esse flow aqui. Para eu testar ele, eu preciso ou fazer um teste automático ou fazer um teste manual. O que seria o teste manual? Seria eu iniciar o gatilho por conta própria. E qual que é o gatilho? Enviar um e-mail com anexo para o Jeff. Então eu vou selecionar aqui a opção manual, vou clicar em testar. E agora ele vai carregar essa página e vai ficar esperando eu enviar um e-mail. Eu já me adiantei aqui e abri um outro personagem dessa história, que é a Amy Alberts. E vou fazer com que ela envie esse e-mail para o Jeff com um anexo. Então eu vou escrever aqui uma nova mensagem. Vou colocar aqui o endereço do Jeff, de e-mail do Jeff. Vou colocar aqui um título. Checa essa, dá uma olhada. Essa invoice aqui, amigão. Vou selecionar isso aqui mais para o lado. Vou pegar aqui uma invoice qualquer. Vou pegar essa aqui, ó, da Tailspin. Detalhe, estou quase esquecendo, né? Eu tenho que colocar invoice. Já coloquei, tá aqui, ó. Eu tenho que colocar isso aqui no título do e-mail, né? Porque eu coloquei aquele filtro de, poxa, eu vou pegar através do título do e-mail os e-mails que eu quero analisar. E vou enviar. Bom, provavelmente ninguém escutou, mas eu escutei aqui já um barulhinho de notificação. Eu recebi o e-mail e agora o meu flow está sendo executado. É legal porque ele vai mostrando em tempo real o que está acontecendo, né? Então, olha só, eu também já recebi aqui uma notificação. Ele provavelmente chegou aqui na parte do Teams. Então, olha só, ele entrou aqui. Esse aqui é do teste, não preciso dele, não vou até ignorar. Mas olha só, ele chegou aqui com a questão para eu aprovar a invoice ou não. Eu vou clicar em aprovar e o fluxo vai seguir. Ele vai seguir em mais alguns minutos, agora ele vai vir para a condição, se eu aprovei ou não, se ele vai enviar o e-mail ou se ele não vai enviar o e-mail. Tá? Bom, como é que a gente vai verificar isso? Bom, é fácil. É só a gente vir aqui e ver os itens. Ó, por acaso ele já enviou? Não. Ele enviou agora. Então, ó, aqui em Send Itens, ele mandou para Dixon@lightware a invoice para o contato responsável, né? Bom, deixa eu ver se... eu não aprovei. Para aprovar, eu tenho que colocar um comentário. Aprovado. Vou clicar em Submit. Agora sim. Ele já chegou aqui com uma mensagem falando que o e-mail não foi enviado, obviamente, porque esse e-mail aqui é fictício, né? Mas a ideia é que, pelo menos, o e-mail ele saiu da caixa de saída, né? E esse workflow ele foi enviado de forma automática, né? Obviamente que não existe nenhum gupta@tailspintoys.com. Beleza. Então aqui, ó, ele mostrou que o meu fluxo de trabalho ele foi executado com sucesso. Então, olha que legal. A gente já conseguiu fazer a parte de automação de aprovar a invoice e de, ao mesmo tempo, encaminhar ela para o contato responsável. O que está faltando aqui? Falta aquela última parte, que é a gente mexer com a ferramenta legada, que no caso é esse app aqui, o Contoso Invoicing. Ok, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que criar um fluxo que a gente chama de interface de usuário, ou então um desktop flow, tá? Existem duas maneiras de a gente criar esse fluxo. A gente pode vir aqui em
My Flows e olhar aqui os desktop flows e criar um daqui, ou a gente pode criar um diretamente dentro daquele nosso flow, que é o que eu vou fazer porque fica um pouco mais intuitivo. Então, vamos editar aqui o nosso workflow, a gente já viu que até aqui ele está funcionando. É bem interessante a gente fazer isso quando a gente está criando workflows, porque de repente a gente cria uma cadeia de ações, de repente a gente tem algum erro, alguma coisa que a gente colocou errada numa das ações iniciais e de repente a gente tem que fazer um monte de alteração desnecessária porque a gente foi emocionado e já saiu querendo criar tudo de uma vez, né? Então, dentro dessa opção aqui, né, se a invoice foi aprovada, né, obviamente que se ela foi aprovada eu não vou nem... A gente podia até, por exemplo, copiar isso daqui, né, copiar isso daqui e adicionar um e-mail aqui também, mas como eles já são 10h50, não vamos nem perder tempo nisso, acho que todo mundo já percebeu como é que a gente cria uma ação de e-mail. E vamos criar aqui o nosso fluxo automatizado. Ó, percebe que essa action ela já apareceu aqui para mim, né? Então eu vou selecionar aqui o Desktop Flows. E aqui ele vai dar algumas opções para a gente, né? A gente pode rodar um flow numa Selenium IDE, né? Para quem já trabalha com automação web, etc., às vezes fica fácil de usar isso daqui. A gente pode usar um flow relacionado a um gravador do Windows, mas eu vou querer usar esse daqui que é mais novo, né? Que lançou recentemente, que é o que a gente chama de Desktop Flow. Ele abrange meio que os dois, né? Então eu vou selecionar aqui. Ele vai me dar uma opção de selecionar um que eu já criei ou então de criar um novo. Eu vou clicar de criar um novo. Né? Obviamente que eu já testei aqui, mas eu vou criar um do zero para vocês terem o gostinho de como é que é criar um Desktop Flow. Bom, então eu vou ter que criar um nome, eu vou criar um nome igual, Invoice React Session. E eu vou ter que clicar aqui em Launch App. Isso aqui é importante, né? Para eu fazer a gravação dos steps e poder colocar os dados na ferramenta legada, eu vou ter que ter esse app instalado aqui numa máquina rodando Windows 10. Não necessariamente... Ele está abrindo aqui. Não necessariamente eu precisava usar esse daqui, né? Eu poderia trabalhar com Selenium IDE, como eu disse anteriormente, mas todo esse processo de instalação desse software é simplesmente o next, next, next install, né? Inclusive, aqui na própria página do Power Automate, se eu não tivesse o app já instalado, eu poderia clicar aqui em Get App e ele já ia fazer aqui, já ia abrir uma nova aba para mim, ó, e começar um download, né? Então, vamos pular essa parte, não preciso ficar mostrando next, next, next de wizard de instalação, né? E vamos olhar aqui para a nossa ferramenta de automação. Ok. Então aqui, ó, você percebe que ele dá para a gente diversas ferramentas para a gente trabalhar, então e-mail, database, Excel, etc e tal. Mas eu vou querer fazer aqui uma gravação direta pelo Desktop Recorder, né? Então, a gente está falando de uma ferramenta aqui que é o Compose Invoicing, e ela é uma aplicação para desktop, tá? A gente poderia estar falando, às vezes, de um formulário web, né? Então, a gente usaria esse Web Recorder. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a gente vai querer acessar esse app e que a gente vai querer colocar os dados que a gente capturou no nosso flow. Então, a gente vai ter que criar aqui alguns inputs, antes mesmo da gente começar a gravação. Bom, e que inputs vão ser esses? Bom, para facilitar, a gente vai olhar aqui. A gente tem o input data, account, contato e amount. Certo? Então, vamos lá. Vamos criar aqui um novo input. O nome vai ser data. O tipo vai ser texto mesmo. Data e a descrição data. Agora é só efetuar a mesma coisa com os outros campos. A gente também tem o account. Account. A gente tem a opção de contato. E, por fim, a gente tem o input do amount. Amount.
Ok. Agora eu já tenho todos os inputs que eu quero trabalhar. Podemos, enfim, começar a gravação para automatizar esse processo de copy-paste super chato que o Jeff tem que fazer todo dia. Então vamos clicar aqui em Desktop Recorder. Tá? Vocês provavelmente não estarão vendo, porque eu já estou compartilhando a tela, mas a partir do momento que a gente starta um record, ele vai deixar linhas vermelhas em torno do seu da tela inicial aqui do seu desktop, né? Que é para você ter a noção de que isso está sendo gravado. E vamos começar a gravar. Então, beleza. Vamos dar um double clique aqui para abrir o app. E perceba que ele já está registrando todas as ações. Vamos selecionar aqui Invoices, tá? Eu aconselho a você ter bastante paciência, né? Esperar ele colocar, aí na tela deve estar bem pequena. Essa é uma coisa ruim, muito ruim de você usar uma ferramenta legada, né? É que a resolução dessas ferramentas legadas, elas são ruins, mas ainda bem que a gente está criando um fluxo de trabalho automatizado aqui e a gente não vai mais precisar ter que ficar abrindo essa ferramenta toda hora. Então, ó, selecionei aqui Invoice em vermelho. Vou selecionar aqui a opção de novo record. Ok. E agora ele já está selecionando aqui a opção para eu criar um record novo, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é apagar essa data padrão que ele imputou. E olha só, ele veio aqui nesse canto aqui no Desktop Recorder. Opa, esse daqui de mover eu não preciso, pode tirar. Ele veio aqui nessa parte aqui do Desktop Recorder e ele já selecionou que eu imputei algum texto aqui, que no caso eu apaguei texto. Mas, efetivamente, a gente não vai querer colocar nenhum texto aqui. A gente vai querer colocar quem? Uma variável, né? Um input que a gente já selecionou anteriormente. E para input data, a gente vai colocar qual? Bom, eu imagino que data, né? Olha que ferramenta difícil e não intuitiva de usar, né? Agora vamos selecionar aqui account. E vamos selecionar aqui, nesse caso aqui, a gente também quer uma variável. E que aqui a gente quer imputar account. Contato. Vamos selecionar a variável contato. E por fim, aqui no valor, vamos selecionar a variável valor. Ok, então já imputei todos os valores que eu preciso para registrar aqui nesse programinha CRUD. Vou colocar aqui o status, vou registrar que eu também quero colocar aqui o status como invoiced. Vou clicar aqui em salvar. E vou clicar aqui em fechar. Ok, então ele vai abrir para mim, imputar todas as informações que eu quero e fechar automaticamente para mim. Vou clicar em Finish. E beleza, ele já fez todo o registro aqui para mim. Vamos voltar aqui para a página do nosso Flow. E agora, deixa eu deletar e colocar de novo para ele não dar aquele problema de não ter reconhecido o meu Flow recém-criado. Agora, vamos executar esse Flow que a gente acabou de usar dentro desse nosso fluxo de trabalho. Eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que fazer aquele, como eu criei ele agora, eu vou ter que fazer aquele mesmo processo de salvar o meu workflow, sair e entrar para editar de novo. Porque ele estava puxando apenas as opções dos outros fluxos de trabalho que eu já criei. Não teria problema nenhum eu usar eles, né? Até porque são iguais, mas eu quero usar o que eu acabei de criar, né? Para a gente ver ele funcionando mesmo. Ah, obviamente que ele não vai aparecer, porque eu não salvei aqui. Duh. Novamente fui emocionado. Então, ok, ele está falando que foi salvo com sucesso. Vamos dar um reload aqui na página.
Esse nome aqui tá feio, né? Vamos dar um nome bonito? React Session Power Automate. Ah, agora sim. Vamos adicionar aqui uma ação. Vamos falar que a gente quer usar um desktop flow. Ah, olha ele aqui, o Invoice React Session. E aqui ele vai dar duas opções para a gente. Ele vai dar uma opção Attended e Unattended. O que significa isso daqui? Basicamente, eu posso querer que ele execute esse workflow só da minha máquina estar ligada. Eu nem preciso estar logado com o meu usuário. E aí eu seleciono para fazer isso o modo Unattended. Só que como a gente está fazendo aqui uma demonstração, eu vou colocar aqui no modo Attended mesmo, que é para a gente ver ele abrindo automaticamente a aplicação e selecionando tudo que a gente quer. Então, olha só. A partir do momento que eu carreguei esse Flow Desktop, ele já carregou automaticamente aqui todos os fields que eu tenho que preencher. Então, o field data, eu vou colocar aqui o valor date, date value. Lembra disso, hein? Sem ser emocionado e selecionar diretamente date, porque aí ele vai colocar o objeto date e não o valor da data. Vamos selecionar aqui o valor da conta. Vamos selecionar aqui o contato. E vamos selecionar aqui, né, o valor da invoice. Beleza, acho que é isso. A gente já pode salvar. Eu vou só diminuir aqui para vocês verem basicamente uma visão geral aqui de como é que ficou o nosso workflow, tá? E agora vamos testá-lo novamente. Vou clicar aqui em teste. Vou ativá-lo manualmente. E beleza, agora ele já está esperando eu enviar um e-mail. Vamos chamar a nossa outra personagem da história, que é a Amy. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar um item já enviado. Já enviei, vamos enviar ele de novo. Para o Jeff. Invoice. Dá uma olhada aqui nessa invoice, está aqui a invoice, vamos clicar em enviar. Beleza. Já recebi aqui uma notificação, ele vai startar o meu workflow. No caso, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho, porque eu já estou com outro flow ativo. Então, se eu não desativar ele, não turn off. Se eu não desativar esse outro flow, ele vai abrir duas vezes o aplicativo, e não é o que eu quero, né? Ó, ele já está aqui em execução. Deixa eu clicar aqui nessa execução desse flow que ativou e desativar. Cancelar. Beleza. Mas para a gente o que importa é esse flow que a gente acabou de criar, o React Session Power Automate. Se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue ver o histórico dele. A gente está vendo que a gente está com uma execução que já está aqui dando quase 1 minuto. Provavelmente ele está travado agora no Teams. Vamos olhar aqui o Teams, dito e feito, tá? Tem voice nova aí. Aqui ele está mandando 2 cards, porque como eu falei, eu estava com aquele outro flow também ativado. Então vamos clicar aqui em aprovar. Aprovado. Então vou aprovar esse aqui, eu já cancelei, mas vou aprovar de qualquer forma também. Pronto. E agora, vocês vão ter que acreditar em mim, que o app, eu não estou mexendo no mouse, não estou mexendo no teclado, que o app ele vai abrir automaticamente e vai imputar as ações que eu quero que ele impute, tá? Deixa eu tirar o mouse aqui da frente.
quando você está selecionando a opção de usar um Flow Desktop, eu acabei pulando essa parte porque eu já configurei, mas obviamente você precisa imputar os valores de usuário e senha da máquina física que vai executar essas ações. Tá? Efetivamente, parece que eu tive um erro aqui na execução desse flow. Ele está me avisando que teve um erro aqui e que talvez tenha sido um erro temporário. Acho que foi porque eu executei 2 flows ao mesmo tempo e eu fiz um bad request, tá? Então, gente, isso aqui é importante. Quando você vai executar um fluxo de trabalho, tem que ser um ao mesmo tempo. E onde é que estava o erro? Se eu vier aqui em My Flows, eu estava com esse flow sem título, que eu montei ontem à noite, que é exatamente igual a esse flow aqui de cima, tentando ser executado ao mesmo tempo que esse. E por conta disso, a gente teve um erro, porque ele, ao mesmo tempo, o Power Desktop tentou abrir 2 ferramentas do Contours Invoice ao mesmo tempo, tá? Então eu vou fazer a demonstração mais uma vez, tá? Então eu nem preciso clicar em teste, tá? É só eu vir aqui na M. Alberts, clicar em Forward, enviar para o Jeff. Clicar em enviar. Ele já vai começar aqui a execução no meu histórico, ó. Ele vai aparecer, deixa eu dar um F5 para todo mundo ver. Ó, eu já estou aqui com a execução. Deixa eu fechar esse aqui. Já me apareceu aqui a opção para eu aprovar a invoice. Vou colocar aqui um comentário aprovado. Vamos dar um submit. Aí agora sim. Vamos ver ele executar. Não tô com a mão no mouse, tá, gente? Ele vai selecionar a invoice automaticamente. Vai imputar a data. Tudo que foi pego automaticamente daquela invoice e fechar o programa para mim, tá? Se eu estivesse fazendo isso no modo unattended, na verdade isso nem ia aparecer. O seu PC ia estar ligado assim, ou então às vezes você pode colocar isso no servidor, numa virtual machine no Azure, e isso ia estar rodando em segundo plano, você nem ia ver que esse registro ia estar sendo efetuado, né? Então, nunca mais você ia ter que se preocupar novamente com ter que ficar abrindo a ferramenta legada, copiando e colando informações da nota fiscal para a ferramenta, e ao mesmo tempo, como a gente pode ver aqui, ó, em e-mails enviados, ele também enviou um e-mail automaticamente para o contato, que no caso é esse P. Gupta da Teu Spin Toys. Obviamente que eu também vou receber aqui uma invoice de que esse e-mail não foi enviado, porque esse e-mail não existe, tá? É só uma demonstração. Então, acho que é isso. A gente criou um workflow do zero aqui. Eu vou ser bem sincero, esse workflow que a gente criou, ele é um workflow complexo, tá? Existem muito mais workflows não complexos, mas eu acho que fazendo um desses daqui, a gente conseguiu mostrar tudo, né? A gente conseguiu mostrar a parte do AI Builder, como é que a gente coloca inteligência artificial no nosso flow. A gente conseguiu fazer conectores legais, né? Então, uma conexão com o Teams para aprovação. E, ao mesmo tempo, como é que a gente tem um gateway, né, uma máquina física com uma ferramenta legada, né, uma ferramenta em Java antiga, que não tem qualquer conexão com nenhuma outra ferramenta empresarial, com nenhuma ferramenta SAP, etc. E a gente conseguir fazer a automatização desse processo. Eu vou abrir agora aqui
a parte do Teams para ver se tem umas dúvidas. Aí o Caio também me ajuda aqui. Se tem alguma questão. Oi. Não, a gente não recebeu nenhuma, não. Mas eu queria convidar a galera a fazer algum comentário. Se não, eu vou, nesse meio tempo, só sobrepor e fazer alguns comentários. Eu, particularmente, eu tenho. Mas é isso, galera. Se você estiver assistindo esse evento aqui, provavelmente você já faz parte da comunidade do Reactor, mas se você estiver vendo a gravação em si, eu convido vocês a conferir a nossa comunidade do Reactor aqui em São Paulo. É uma comunidade global, existem em 10 países, e a gente está aqui em São Paulo, então se você quiser conhecer mais a nossa agenda, ver os nossos próximos eventos, só conferir lá nosso calendário lá do Meetup. Eu não sei se alguém vai fazer alguma pergunta, a gente tem algumas pessoas aqui na sala. Me parece que quando você vai criar esses fluxos, você tem que desenhar toda uma estratégia antes, né, de chegar na plataforma. Seria mais ou menos por aí? Você tem que entender mais o processo e desenhar É uma forma... Sim, e é uma forma bem intuitiva, porque ele é o processo que já existe, né? Então, por exemplo, é o processo de receber um e-mail. Então, você tem que pensar assim, pera, onde tudo começa? Pô, começa quando eu tô lá, trabalhando, e eu recebo um e-mail com uma invoice, né? Então, isso já é algo meio que natural, né? Isso já é um processo que você fazia no dia a dia e você vai simplesmente modelar ele aqui na página do Power Automate, né? Na página de criar um flow. Então, às vezes a gente pensa assim, poxa, eu tenho que meio que arquitetar tudo, mas é bem intuitivo. E, além disso, é um negócio muito interessante. Se você trabalha com Visio, e você já cria fluxos de trabalho no Visio, você pode importar automaticamente aqui para o Power Automate, ele vai pegar esse seu fluxo de trabalho do Visio e criar para você. Então, você tem que pensar um pouco de como é que é o processo mesmo, né? Então, poxa, eu recebo um e-mail, tá, o que eu faço com esse e-mail? Eu olho o anexo, tá, o que eu faço com esse anexo? Eu envio para o contato responsável, tá, e depois, putz, eu tenho que abrir aqui a ferramenta, copiar e colar as informações. Então, é meio que na ordem mesmo do que começa o seu processo físico do dia a dia, o diário, o manual, aquele que você fica gastando tempo para modelar, ou para modelar não, para executar, você faz aqui no desenho, numa espécie de grab and drop do Power Automate. Me parece que tem várias possibilidades, né, de você fazer isso. Hoje você mostrou mais a questão do e-mail, analisar anexos e até mesmo o uso de IA, mas tem outros casos, certo? Dá para explorar. Tem possibilidades infinitas. Eu posso, por exemplo, ter uma survey e o meu gatilho ser quando alguém preencher essa survey, e aí eu pegar os dessa survey e, por exemplo, alocar no Excel. Eu posso ter cenários onde eu tenho um botão no meu celular todo dia, quando eu quero apertar um botão no meu celular e acontecer alguma coisa. Eu posso ter assim, acho que o número de possibilidades é infinito, né? E eu acho que agora, usando até esse processo de robotização, né, quando a gente parte isso para o desktop, aí é infinito mesmo, porque é fácil você pensar em qualquer tarefa repetitiva e é fácil você colocar ela aqui, né? Então, é difícil dar muitos exemplos, porque eu dou exemplos do meu dia a dia, tá? Então, esse exemplo do Forma é um exemplo do meu dia a dia, né? Então, eu trabalho muito com parcerias para o Centro de Tecnologia da Microsoft, e eu preciso criar contratos dessa parceria. Então, basicamente, eu preciso coletar informações, eu preciso pegar essas informações, colocar num documento do Word. Então, eu tenho uma ação do Power Automate que preenche o documento do Word para mim. Eu preciso pegar esse documento do Word, enviar via DocSign ou via Adobe Sign para o parceiro responsável por esse contrato assinar esse contrato para mim. Depois que ele assina, eu preciso pegar isso e mandar para o diretor da Microsoft assinar. Então, todo esse fluxo que eu tinha que pegar, ficar colocando anexo de e-mail, enviar para um, depois pegar, colocando cada anexo de e-mail, enviar para o outro, eu consigo fazer de forma totalmente automática e que eu simplesmente abro aqui um fluxo de trabalho e vou acompanhando em que estado está. Né? Então, eu tenho certeza que não só para você, Caio, mas para todo mundo que está assistindo essa live aqui, está com a cabeça explodindo com diversas possibilidades de ações, né,
repetitivas que faz no dia a dia que podem ser automatizadas, e eu te falo, pode ser sim. Você viu que esse flow que eu criei aqui, você me desculpa se você durante a sessão se perdeu, ele é um flow bem complexo. Eu quis fazer um flow bem complexo mesmo, porque a plataforma ela é bem intuitiva. Então, se eu fosse criar aqui um flow fácil, acho que vocês iam dormir, porque qualquer um que abrir a ferramenta já começa a conseguir utilizar sem nenhum esforço, né? Então, acho que é isso. Beleza. Galera, acho que a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer, Luiz, pela oportunidade. Eu também queria, já que a gente falou de pesquisa, né, survey, eu queria convidar vocês a responderem a pesquisa de satisfação dos eventos que a gente faz. Todo final do evento a gente passa ela. Isso nos ajuda, né, a melhorar o evento como um todo. Para acessar o link da pesquisa de satisfação do Reactor, você só precisa ir para o link ak.ms/reactor-pesquisa. Lá você vai acessar o nosso formulário e logo quando você vai abrir, vai perguntar o código do evento que você está assistindo. O código desse evento em questão é o 13283 ou 13283. E é isso. Luiz, eu só tenho a agradecer. Brigadão pela Eu que agradeço o convite, Caio. E pela facilitação. Foi bem legal o exemplo que você montou. E até a próxima. Até a próxima, Valeu. pessoal. Valeu! Obrigado. Tchau, tchau, galera.